Queridos amigos, nesse vídeo de hoje, nós iremos tratar de um assunto muito importante para a nossa salvação. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre um trecho do livro O Pequeno Número daqueles que são Salvos, de São Leonardo de Porto Maurício, onde São Leonardo nos fala o quão a porta do céu é estreita e larga a porta do inferno. Um assunto muito importante para meditarmos a cada dia. E eu irei ler um trecho desse livro, O Pequeno Número daqueles que são Salvos. Eu irei ler um trecho que São Leonardo cita, e logo após eu farei um breve comentário. São Vicente Ferre vos mostrará, por um fato, o que vós deveis pensar. Ele relata que um subdiácono de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade e estando retirado em um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo, aparecendo a seu bispo depois de sua morte. Disse-lhe: sabei, meu Senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Sobre esse número, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora. 3 entraram no purgatório e todos os outros caíram no inferno. Nossas crônicas testemunham um fato mais assustador ainda. Um de nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e sua santidade, pregando na Alemanha, representou com tanta força a feiura do pecado da impureza, que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Depois, voltando à vida, ela disse: quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo, de todas as partes do mundo. Sobre esse número, 3 foram salvas, passando pelo purgatório, e todo o resto foi condenado. Então, meus irmãos, essa história, São Leonardo de Porto Maurício nos conta. Que essa história sirva para meditarmos sobre a importância de levarmos a sério a nossa salvação. Infelizmente, é muito comum nos dias de hoje, quando morre alguém, ouvirmos muitas pessoas dizer: ah, fulano já está no céu, com certeza fulano se salvou. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso nos dias de hoje. E esse é um pensamento muito errado. Claro que nós devemos sim, ter esperança da salvação, rezar pelos que morrem, com certeza. Até porque nós não temos certeza, de quem se salvou, de quem não se salvou, de quem está no purgatório ou não está. Nós não temos certeza, Então, por isso, exatamente por isso, precisamos rezar pelos que morrem. Mas devemos ter, a esperança da salvação, mas também não podemos viver a vida como quem vive a vida de qualquer jeito e depois, quando morre, vai para o céu. Infelizmente, meus irmãos, não é assim que acontece. A verdade não é essa. Como o próprio Jesus nos ensinou, como Ele nos ensina na sua palavra, na Sagrada Escritura.
que a porta do céu é muito estreita e larga é a porta que conduz ao inferno. Por isso devemos rezar e vigiar e termos muito cuidado. Muitos vivem a vida de qualquer jeito, no desprezo da lei de Deus. E aí? Infelizmente, né? Nós sabemos que quem vive no desprezo da lei de Deus não está a caminho do céu, né? Infelizmente. Então, é muito importante, meus irmãos, levarmos a sério a nossa salvação e, com certeza, buscarmos a poderosa intercessão de Nossa Senhora, tão importante para a nossa salvação, tão importante, meus irmãos. Vejam bem, meus irmãos, nessa história aqui, que eu acabei de ler, que São Leonardo de Porto Maurício nos conta, nessa história, né? Um dos que foram salvos, um dos raríssimos que foram salvos, foi São Bernardo de Claraval, um grande devoto de Maria Santíssima. E os outros poucos que se salvaram também, com certeza, tinham devoção a Nossa Senhora. Com certeza. Porque um devoto de Maria Santíssima, meus irmãos, não se perde. Não se perde. Os santos são unânimes em afirmar isso. Por outro lado, aquele que não é devoto de Maria Santíssima se perde. Por isso é tão importante termos uma verdadeira devoção a Nossa Senhora e buscarmos passar pela porta estreita, a porta tão estreita do céu. Esse número que nos conta este livro, que eu acabei de ler um trecho, pode nos assustar, né? De tantas mil pessoas, apenas alguns pouquinhos se salvaram. A história pode parecer absurda, né? Alguém pode achar que é mentira, mas não, meus irmãos. Infelizmente, é a verdade. Nós sabemos, né, quantos não vivem na impureza, no adultério, na fornicação, na pornografia, no vício, na bebedeira, no ódio aos irmãos. São muitos os que vivem assim, infelizmente. Então não é nada para esse número que São Leonardo nos conta nesse livro, não é um número que nós devemos ficar admirados, porque infelizmente, né, nós sabemos, né, que a maioria das pessoas, né, a grande maioria das pessoas não tem ainda um coração verdadeiramente convertido a Jesus. Infelizmente, né? E olha que São Leonardo, esse número que ele nos fala, esse pequeno número dos eleitos que ele nos fala, ele se refere, né, àqueles católicos praticantes, né? Muito praticantes. E, inclusive, esse número que São Leonardo disse, dos que se perdem, esse número que ele se refere, é um número que se refere aos católicos, aqueles que se dizem católicos. Aqueles que se dizem católicos, mas que não são praticantes, infelizmente, né? Esse número que São Leonardo nos fala aqui nesse livro, o número daqueles que se perdem a cada dia, né? Que caem no inferno, ele nos fala dos católicos que não são praticantes. Ele não está nem se referindo àqueles que não são católicos. Os que não são católicos já estão desviados.
ou seja, entre os próprios católicos, que se dizem católicos, né? Católicos, entre aspas, que não praticam, né, a lei de Deus e da igreja, é entre eles, entre os católicos não praticantes, esse número que se perde, esse número tão grande que se perde. E um pequeno número é salvo. Então, meus irmãos, que nós nos esforcemos para passar pela porta estreita, para fazer parte do número dos eleitos, do pequeno número dos eleitos. E nós encontraremos, meus irmãos, este número dos eleitos. Nós estaremos nele, dentro deste número dos eleitos, se nós formos devotos fiéis de Maria Santíssima. Então busquemos uma verdadeira e fiel devoção a Nossa Senhora. E a Santíssima Virgem nos ajudará. Ela nos encaminhará para o paraíso. E junto com a Virgem Santíssima estaremos no céu. Salve Maria Santíssima.